Você lembra da história de Davi e Golias? Hoje, mergulhamos em uma análise profunda. As trajetórias paralelas, mas opostas, de dois gigantes da política contemporânea. Donald Trump, o bilionário americano que encarna o nacionalismo isolacionista, e Luiz Inácio Lula da Silva, o operário brasileiro que simboliza a solidariedade Sul-Sul. Suas vidas, desde a infância, explicam por que defendem ideias tão díspares e como isso reflete o crepúsculo do Império Americano. Em 2025, com Trump de volta à Casa Branca e Lula consolidando seu terceiro mandato, o mundo assiste ao colapso da hegemonia americana, enquanto os BRICS emergem como potência coletiva, atraindo nações emergentes e ultrapassando em riqueza. Baseado em arquivos históricos, pesquisas globais e dados econômicos recentes, este texto de análise, parte das nossas séries sobre Trump, Estados Unidos e a miséria que ninguém mostra e por que o Brasil, revela por que os Estados Unidos caminham para ser relegados a um terceiro plano, enquanto o Sul global redefine a ordem mundial. Vamos aos fatos, sem filtros. Comece pela infância, o alicerce de qualquer líder. Donald Trump nasceu em 14 de junho de 1946, em Queens, Nova York, quarto de 5 filhos de Fred Trump, um incorporador imobiliário de origem alemã e escocesa, e Mary Ann MacLeod, imigrante escocesa. Cresceu em uma mansão de 23 quartos em um bairro elitista, recebendo mesadas que, ajustadas pela inflação, equivalem a $265 mil anuais aos 8 anos. Um milionário mirim. Sua família pregava o sucesso financeiro e a competição feroz. O pai o apelidava de rei e o incentivava a ser um matador nos negócios. Aos 13, enviado à Academia Militar de Nova York para ganhar disciplina, Trump aprendeu a vencer a qualquer custo, destacando-se em esportes e liderança, mas com uma ética de confronto individual. Essa bolha de privilégio moldou um homem que vê o mundo como um cassino. Acumule, proteja o seu e esmague os rivais. Contrastando radicalmente, Luiz Inácio Lula da Silva veio ao mundo em 27 de outubro de 1945, em Caetés, Pernambuco, sétimo de 8 filhos de Aristides e Eurídice, agricultores analfabetos, em uma das regiões mais pobres do Brasil. Católico devoto, de raízes portuguesas e italianas, Lula enfrentou fome crônica. Aos 7 anos, a família migrou para São Paulo em busca de sobrevivência, mas o pai, alcoólatra, abandonou-os para outra união, morrendo em 1978, sem reconciliação. Lula começou a trabalhar aos 8 como vendedor de rua, engraxate aos 12, e só aprendeu a ler aos 10. Essa infância de privações e trabalho infantil forjou uma visão coletiva. A pobreza não é falha individual, mas falha sistêmica, exigindo solidariedade contra a exploração. Essas origens explicam as divergências ideológicas. Trump, educado em escolas privadas como a Kew Forest e a Wharton School, graduando-se em economia em 1968 sem honras, evitou o Vietnã com pretextos médicos e ingressou na empresa familiar, renomeando-a The Trump Organization em 1971. Expandiu para Manhattan com ícones como a Trump Tower, mas enfrentou 6 falências, 1991, 2009. Mentores como Roy Cohn ensinaram táticas agressivas, sue, acuse, negue. Sua carreira política de flertes partidários nos anos 80 à vitória em 2016 com America First prioriza nacionalismo, protecionismo e desregulamentação, cortes de impostos para ricos, muro na fronteira, saída do Acordo de Paris. Reeleito em 2024, seu segundo mandato, 2025, impõe tarifas de 50% sobre importações brasileiras, demissões governamentais em massa e autoritarismo, apelando a medos raciais e econômicos de eleitores brancos operários. Lula, sem ensino superior, tornou-se torneiro mecânico aos 14, perdendo o dedo mindinho esquerdo em um acidente fabril aos 19, lição dura sobre negligência patronal. Inspirado pelo irmão comunista Frei Chico, elegeu-se presidente do Sindicato dos Metalúrgicos em 1975, liderando greves épicas,
1978-1980, contra a ditadura militar. Preso em 1980 por subversão, emergiu como ícone operário. Cofundou o PT em 1980 e a CUT em 1983, perdendo eleições iniciais, mas vencendo em 2002 e 2006. Reduziu a pobreza com Bolsa Família e Fome Zero. Condenado na Lava Jato, 2018, sob um processo político criado para o retirar das eleições. Preso 580 dias, teve sentenças anuladas em 2021. Vitorioso em 2022 contra Bolsonaro, seu terceiro mandato, 2023, foca em reconstrução econômica, fome zero e ambientalismo, aliando-se a progressistas como Chaves. Por que ideias tão opostas? Trump, produto de riqueza e capitalismo predatório, defende competição individual e vitória a todo custo, influenciado por Norman Vincent Peale e seu pai. Socialismo do século XXI invertido, onde o Estado protege os vencedores. Lula, marcado pela adversidade operária, prioriza redistribuição, direitos trabalhistas e multilateralismo, inspirado em Che Guevara e Gandhi. Essa dicotomia não é abstrata, é o cerne do declínio americano. Em 2025, a percepção global de Trump é de disruptor divisivo. Pesquisa do Pew Research Center, junho 2025, mostra apenas 34% de confiança em 24 nações para assuntos mundiais, com 62% descrentes, pior que Biden. Na Europa, a confiança é a mais baixa entre 14 líderes, devido ao isolacionismo e tarifas que abalam as economias. A reputação do Zelensky caiu em 26 dos 29 países nos últimos 6 meses, abril 2025, com aliados como Canadá, Alemanha e França detestando Trump, enquanto Israel e partes da África o amam por seletividades. Políticas como retirada climática e protecionismo são vistas como egoísmo imperial, erodindo alianças OTAN e fomentando multipolaridade. Lula, ao contrário, é o advogado da paz. No relatório de segurança de Munique 2025, ele promove multipolaridade cooperativa, posicionando o Brasil como ponte sul-norte. Entrevistas ao Le Monde, junho 2025, destacam sua urgência em Gaza e Ucrânia. A aprovação doméstica subiu de 24% para 47% em 2025, com governo em 33%. Setembro, impulsionada por respostas nacionalistas a tarifas trumpianas e queda nos preços de alimentos. Globalmente, frustração com Trump, recusando ordens sobre tarifas, o eleva como resistente, vital contra o fim da globalização. The Guardian, 2025. Críticas existem, mas sua imagem de reformador atrai o sul global. Essas percepções aceleram o ruir do Império Americano. Pós-Segunda Guerra, os Estados Unidos dominaram com 40% do PIB global. Em 2025, caíram para 25%, sobrecarregados por guerras, Iraque, Afeganistão, trilhões drenados, dívida de 35 trilhões de dólares. Polarização interna, desigualdade, declínio produtivo e erosão institucional, amplificados por Trump, vitória a qualquer custo, similar ao colapso soviético, questionam a coesão. Concorrência chinesa e perda de aliados, confiança em 34%, OTAN em xeque, relegam os equilíbrios a terceiro plano. Não mais ditadores unilaterais, mas influenciadores regionais. Tarifas punem o mundo, acelerando a desdolarização. O dólar perde 10% de reservas globais desde 2020. Novo Banco de Desenvolvimento e Comércio em moedas locais enfraquecem o dólar. Lula fortalece isso com equidade sul-sul, contrastando com tarifas trumpianas que punem Brasil e China, favorecendo a desglobalização brixiana. Desafios internos. Índia-China existem, mas o último encontro entre os líderes da China e Índia parece dissipar a nuvem e alinhar as ideias. O bloco reflete redistribuição, de impérios para coletivos. A adesão explode. Arábia Saudita já é membro. Interessados: Malásia, Tailândia, Vietnã, ASEAN, Belarus, Bolívia, Cuba, Cazaquistão, Nigéria, Uganda, Uzbequistão, Senegal, Quênia, negociando por mercados, sanções aliviadas e não dólar, representando 56% da população mundial,
BRICS atrai frustrados com FMI, Banco Mundial, impulsionados pela visão inclusiva de Lula. Trump afasta. Lula une. Em resumo, trajetórias de Trump, privilégio capitalista, e Lula, luta operária, espelham o ocaso americano e a aurora brixiana. Os Estados Unidos, atolados em isolacionismo, declinam para a multipolaridade secundária. BRICS, com riqueza coletiva e expansão, redefinem poder. Como em nossos futuros vídeos sobre Europa Surpresa, Brasil muda o jogo global, o Brasil de Lula prova: o futuro é sulista, colaborativo. O império cai não por fraqueza inerente, mas por recusa à partilha. Fique ligado ao Arquivo Mundial para mais desenterramentos geopolíticos. Inscreva-se, comente. O BRICS salvará o mundo?